Meus queridos, Júnior, Vasques, Ellen, como vocês estão? Boa noite, Tudo bem por aí? tudo lindo com vocês. Bem, também. Tudo certo. Vou aumentar o volume aqui. Maravilha. Deixa eu ver o que a Ellen falou aqui. Boa Boa noite. noite. Boa. Então é isso. Mais um dia da nossa vigília da cura. O quinto dia, né? Sexto. Sexto dia hoje? De verdade? Pelo menos eu fui 6 lá. Eu É, não contei, mas acho que sim. segunda, Segunda, terça, quarta, quarta, quinta, quinta, sexta, sexta, sábado. Né? Então, amanhã dá certo. Ah, é? Então tá bom. É isso aí. Vamos embora para mais um dia de grandes emoções, né? Grandes movimentos de cura, interno e externo, cura local, cura online, cura virtual, física, presencial, vários pontos de cura, né? Várias pessoas em vários lugares participando da vigília. Bora lá? Tô num silêncio de cura. Silêncio de cura, essa é boa. Eu realmente estou num silêncio de cura. Vamos fazer aí um minuto de silêncio, né? Para a gente silenciar, para a gente ancorar a cura e para a gente Chegar. também chegar, mas mais do que isso, um silêncio em homenagem aos mortos lá do Rio Grande do Sul. Tantas pessoas indo, né? E claro que tem um porquê maior de Deus estar fazendo isso. Para as pessoas que ficaram, para que elas recebam a nossa cura, né? Diante as aflições que eles estão passando lá. Gente sendo resgatada, enfim. A gente está nesse mover aí e senti fortemente de fazer isso. E esse nosso minuto contribua com toda a espiritualidade no recebimento aí desses seres, dessas consciências que se foram, né? Que fizeram a passagem. E que essas pessoas que fizeram a passagem sejam orientadas, confortadas, direcionadas. Em homenagem a elas. E a gente estende esse um minuto de silêncio.
E para os que estão lá, a gente se desloca em frequência, em energia, em consciência, a gente se desloca até lá, né, doando aquilo que a gente tem, que é esse transbordo de cura, né? E que essas pessoas se curem nos níveis que elas tiverem que se curar. E que mais, né, associado a essa cura, que as águas baixem e que esse renovo se concretize lá. Que em meio a tanta perda, há um renovo, né? Vai haver uma reconstrução daquela cidade, daquelas áreas, daquelas pessoas. E claro que aquilo, esse renovo, essa reconstrução está reverberando no Brasil, mexendo com tantas pessoas, mexendo com todos os brasileiros, né? Num forte fluido aí de união, de doação, de oração para com aquelas pessoas do Rio Grande do Sul. Então, que a gente leve daqui essa consciência, essa cura para eles, né? Que a gente consiga nossa informação, nosso querer, nossa cura, esse mover de cura chegue até esse povo, Porto Alegre e algumas outras cidades lá, que chegue essa informação de que tá, foi tudo destruído, a água levou quase que tudo, levou vidas, levou casas, levou os animais, mas que eles consigam ver luz nisso, e que eles consigam ver um renovo, uma reconstrução de uma terra, de uma área, que eles consigam ver isso. E que a gente consiga ver isso internamente. Que a gente está vivendo esse mover, a gente está vivendo esse transbordar. Tem coisas que estão morrendo na gente, tal como morreram pessoas lá no transbordo. E eu tenho absoluta certeza que tem coisas morrendo na gente para a gente renovar, para a gente reconstruir. A gente está se inundando também de cura para partes importantes das nossas crenças, de tudo que a gente carrega, para que morra também e para que a gente se renove. Porque uma catástrofe climática não é uma catástrofe climática. Ela só é uma eclosão de um ponto lá, claro que escolhido por Deus, para que ocorra algo dessa magnitude, para que todos venham, para que todos vejam a si mesmos e o todo. Tem coisas que a gente não precisa entender, mas se a gente tiver olhos para ver e para entender que aquilo é um reflexo interno nosso, já é uma enorme cura. Eu sigo a Gisele Bündchen e ela subiu lá um link de doação. É um movimento dela, tal. E eu coloquei o link lá no meu stories. Quem sentir em doar, né? Ali, ali remete uma doação em dinheiro, um Pix. Mas tem outras formas também de doar. É um pouco da gente estender nossa mão, mas também a gente pode estender nossa mão fazendo o que a gente fez. Para quem entrou depois, a gente fez um minuto de silêncio para essas consciências que foram embora, que fizeram a passagem, né? Vários mortos.
para as pessoas que estão lá. E aí eu entrei nesse quê aí dessa cura. Mover da cura. E por falar em doação, por falar em dinheiro, vamos mover uma cura real para todo o nosso, para toda a nossa estrutura física, mental e até espiritual em relação ao dinheiro? Vocês topam isso? Daí alguém estar perguntando, pensa nós, Mari, nós estávamos falando de uma coisa, estamos falando, não tem separação. Porque olha que coisa, o que eles mais vão precisar nesse renovo deles lá no Rio Grande do Sul é recurso. O que mais vai ajudar ali, sim, agora nesse primeiro momento é colchão, é roupa, é comida, sim. Mas num segundo momento, o que que é? Recurso, dinheiro. Porque não se reconstrói, não vai se reconstruir só com roupa, comida e colchões e energia e orações. Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso, e já que a gente está se renovando, e já que a gente está movendo, e já que a gente está nos desestruturando em algumas coisas e nos reestruturando e renascendo em outras, nós precisamos nos curar das faltas ou dos não merecimentos para quem não tem uma falta. Falta de recurso, de dinheiro, especificamente. Talvez alguns tenham dinheiro em abundância e podem tudo, mas mesmo assim não se sentem merecedores. E tem outros que não têm abundância, fica num suor danado e também não se sente merecedor. Mas ambos os casos, a gente não consegue se renovar, se reconstruir, se reestruturar espiritualmente. Olha que sério que estou falando isso para vocês, porque é uma canalização nossa. Ninguém aqui na Terra consegue se reestruturar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, se não linkar o dinheiro, os recursos, essa reestruturação aqui de base. Você pode ficar muito bom espiritualmente falando, desapegado, enfim, sem achar que realmente não precisa de nada, mas você precisa estar estruturado na base, no recurso, porque mesmo gurus ou grandes nomes, né, da história, da espiritualidade, mesmo Jesus teve essa base. Teve pessoas ali ao seu redor que propiciavam essa base. Em Urântia, tem uma passagem, né? Não sei se é Urântia, eu acho que sim, que você que trouxe, que quando eles peregrinavam, ele e os discípulos, quando acabava o dinheiro, acabava a comida, acabava o recurso, eles voltavam e iam trabalhar. Jesus ia fazer o trabalho dele, os discípulos voltavam a fazer o trabalho deles, aí eles angariavam o recurso de novo. Eles fizeram isso uma vez. Uma vez. Uma vez? Ah, uma vez contada. É, Uma vez contada. E voltavam a peregrinar.
para vocês entenderem como a base precisa ocorrer. Nós precisamos realmente, de fato, nos estruturarmos no merecimento, seja se a gente tem muito, seja se a gente ainda não tem. E mais, para mim, a cura do dinheiro, ela passa, ela passa pela conversa de que quanto mais eu tenho, mais produtivo e mais eu posso fazer pelo contexto. Se eu tenho pouco recurso, seja meu próprio, ou seja do meu sistema, né? Do meu movimento, da minha igreja, que seja, a gente consegue chegar até um tanto. Não entrando em nenhuma lacuna, mas a gente passou hoje na frente de um colégio que chama Colegião, que são de freiras. E aí eu olhei para o Thales, assim, a gente sempre passa ali, mas, né, na hora que, aí me veio uma clareza, assim, eu falei, meu Deus, olha o que essas freiras fizeram há cento e poucos anos atrás. O colégio é enorme, é uma obra, assim, uma obra. Independente do que é colocado lá, religioso ou não, porque hoje não tem, acho que nem tem mais tanto esse viés religioso, porque ele já tem um sistema implantado lá, né? Sistema anglo ou sistema qualquer outro sistema, não me recordo qual que é lá. Mas elas, naquele tempo, já tinham essa preocupação em educar, há cento e poucos anos atrás, em construir um lugar enorme para educar. Então, elas já eram preocupadas, e são ainda, elas existem, preocupadas na educação, pela educação. E elas educam e educaram em cima, pautadas daquilo que é o melhor delas, que é o catolicismo. E onde eu quero chegar? Que se não houvesse recurso que alimentasse tudo isso, desde o Vaticano até, né, aqui, as freiras e tal, se não retroalimentasse isso talvez não existiria. Não estou entrando no mérito do catolicismo, não estou entrando no mérito do Vaticano, eu não quero que entre nenhuma informação, né, obscura disso, porque tem os dois lados. O que eu estou querendo dizer é o quão a gente consegue, com recurso, fazer milagres numa questão de obra física, materializar aquilo que é espiritual, renovar-nos naquilo que é espiritual, entregar ao outro a cura do que a gente tem de top no espiritual, mas a forma com que entrega. Se nós não tivéssemos recurso, como muitos seres, muitas pessoas não têm, nós não estaríamos aqui assinando uma internet, baixando um Zoom, alimentados, bem vestidos. Eu não estou tentando convencê-los e nem justificar o movimento, mas é só que a gente expanda para que a coisa encaixe e não mais separe. Tem dois caminhos, dois únicos caminhos, não tem mais outro. Tudo que for fora desses dois caminhos é margem. Tem dois únicos caminhos para você fundir a evolução. Um é do espiritual, e aí você espelha ele aqui no material. Quando você chega nesse nível espiritual, você
tem aquilo que a gente chama de uma autorrealização. Só que se você não espelha esse que espiritual seu, essa autorrealização sua, se você não espelha ela na matéria, se você não funde ela no formato que você entender que é legal para você, e se a matéria não te realiza no nível de recurso, se ela não te contrapõe e faz o seu espiritual se manter no espiritual e você ascender com aquilo que você veio fazer, tanto o espiritual ele deixa de te autorrealizar, quanto aqui a matéria não não funde, não acontece. Então a fusão desses dois caminhos, o de cima para baixo, quanto de baixo para cima, ou seja, do espírito para o dinheiro, do amor para o dinheiro, quando você cruza esses dois pontos, aqui há, de fato, tem a realização como um todo, como um todo. Vide o tamanho que são as religiões, vide o tamanho de alguns movimentos de líderes espirituais, o quanto de dinheiro se envolve, quanto de pessoas doam dinheiro, o quanto de dinheiro circula ali naquele movimento, e como isso transborda, e como isso transborda. A minha sugestão de hoje, ela, como os outros dias, nasceu agora. Eu entrei aqui num silêncio, o Thales começou a falar, estava o Júnior e a Ellen, e eu falei, estou num silêncio da cura. Eu achei realmente que eu iria ficar em silêncio. Aí fizemos um minuto de silêncio, e aí todo esse mover começou a acontecer. Primeiro ponto, e eu gostaria até que a Bruna estivesse aqui, mas ela não está. A Débora me trouxe uma questão hoje correlacionada à Bruna, e que agora me ocorreu de trazê-la. Primeiro ponto que precisa ser curado é o merecimento. Nós somos merecedores de toda e qualquer circunstância. Porque o fato da gente achar que a gente não é merecedor nos coloca num lugar de achar que somos Deus. Porque se Deus predestina algo para você e ele alimenta seu pensamento a ponto de fazer você pedir por algo, porque quem está alimentando seu pensamento? Sua cabeça? Só sua cabeça. Se no momento de intimidade com Deus você pede algo, no mínimo 50% desse pedido contém a energia de Deus. Você não pensou em vão. Você está entregue naquele pedido. Seja o pedido por uma Ferrari, seja o pedido por uma abundância, que nem outro dia a Lili trouxe. E o fato de você achar que você não merece, você está se sobrepondo a Deus. Você está falando, Deus, eu sou Deus, viu? Porque eu não mereço. Quem denominaria se você merece ou não essa, essa nota de merecimento seria ele. E ele em nenhum momento dá isso. Ele só não te dá aquilo que não é
por você não merecer, ele só não te dá aquilo, porque você não precisa daquilo. E se você precisa, ele te dá imediatamente. Compreende, Lili? Falo para você, mas falo para mim. Tô falando para vocês, mas estou falando para mim. Porque senão ele não daria lá para uma facção criminosa, certo? E o que difere eles de nós? Eles são tão tementes a Deus quanto nós. Eles fazem, matam, criam facção, criam os movimentos deles em nome de Deus. E será que passa na cabeça deles que eles não são merecedores? Então, o primeiro ponto desse mover da cura é, de fato, curar esse quê de merecimento. E eu arrisco dizer que a gente nem use mais esse termo. Olha, falo e me toco aqui e vibrou. Porque isso é uma crença. Eu não sei da onde ela começou e não importa. A gente decide agora curar ela. E além de nos livrarmos dessa palavra merecimento, por consciência, não é por, deixa eu me livrar, né? Não é por consciência, por tomada de consciência, a gente decide livrar as outras pessoas disso. Então, toda e qualquer pessoa que tocar nisso, deem essa consciência. Primeiro mover da cura. Vamos nos livrar do que a gente entende por merecimento. Nos livrarmos nossos filhos, porque às vezes numa educação a gente vai tecendo essa meritocracia. Você merece, então tô. Agora você não merece, então tiro. Você ficou boazinha, então você merece tomar sorvete. Você hoje está muito rude. Você não merece nada. E eu percebo e vejo aqui nos olhos de vocês que quando a gente move isso, a luz entra, o alívio vem. Essa camada, pelo menos, ela, sabe? E se a gente for falar em merecer, a gente vai falar, eu mereço tudo. Tudo e muito mais. E não é porque é o meu direito merecer, é porque tem algo maior a mim que cria as coisas para que eu tenha as coisas. Senão também não seria criado, não seria criado dinheiro, não seria criado as classes sociais, não seria criado o pobre e o rico, não seria. Deus desceria todo mundo aqui, vai todo mundo igual, e aí vocês se viram lá. Se a gente entender todo bem e todo mal é criado por ele, porque Lúcifer, que é o grande, majestoso rei do mal, foi criado por quem?
Segundo ponto do mover da cura, a gente curar definitivamente essa separação entre o bem e o mal, o bom e o ruim. Porque, sinceramente, vocês há de convir comigo, isso separa demais a gente de Deus. Se a gente funde o bem e o mal e entende que o mal, conhecido como mal, que opera na Terra, porque é assim, foi criado por Deus, bingo, curamos. E eu não estou dizendo de um lugar de conformismo, então agora estamos conformados. Não. Mas imagine se a gente, com essa mentalidade, com essa fusão, a gente parasse de propagar essa divisão. Na hora que chega alguma informação ruim, má, como a catástrofe do Rio Grande do Sul, e a gente fala, poxa vida, que coisa. Internamente, a gente reproduz numa mesa, né, num almoço. Nossa, é mesmo. Você fomenta aquilo. Parasse da gente mover isso. Em silêncio, ou até se colocando, a gente fala assim, que é aquela frase, que o mal venha para bem, ou mais, Deus quer isso. Nossa, mas Mariana, morreram pessoas. As pessoas estão lá, aflitas. Deus quer isso. Não, então você está culpando Deus. Não, nós temos uma sobreculpa, se é culpa a palavra. Mas Deus quer isso. Ah, então você está me falando que o mal não opera? O mal opera. Sob os olhos de Deus, Deus deixa o mal operar. Pelo menos aqui na Terra. Em outros lugares, o bem prevalece. Só o bem prevalece. A harmonia prevalece. Aqui na Terra, por escolha nossa, vir aqui experienciar isso, o mal prevalece sobre o olhar de Deus. Então, quer dizer que a gente pode jogar o outro jogo? Até pode. Mas aí vai uma outra chave. A gente quer? A gente não quer. Senão talvez a gente estaria jogando. Mas aí nasce a separação de novo? Não. Não, não mais em nós. Em nós nasce, renasce e se renova todo dia uma integração. É fácil, Mari? Não, mas é necessário. Então, reintegremos, renovamos o bem e o mal, para que a gente materialize aquilo que é espiritual a nós. E por que temos que integrar o bem e o mal, o bom e o ruim? Porque o dinheiro está muito atrelado ao mal, ao não merecimento. Primeiro ponto desse mover da cura, curar esse ponto de merecimento. Segundo ponto, integrar e curar, mover, deixa fluir essa energia de cura. O bem e o mal, o bom e o ruim, a dualidade. Lúcifer, Micael, os lados duais de Deus, integrar. Se a gente, é muito profundo e muito sério que eu vou falar, se a gente conseguir
através desse mover da cura, integrar Micael e Lúcifer, a gente integra isso, o espírito, todos os acessos espirituais na matéria. E aí o milagre verdadeiramente acontece. O que seria isso na prática? Eu e Thales, com todos os nossos acessos, a gente materializar aquilo que a gente entende como um one-up, o nosso ecossistema. Materializar, de fato, o nosso centro de download, que é um lugar, uma igreja, um lugar físico, onde vocês e nós estaremos lá ancorando energia para que as pessoas se abram em níveis sobrenaturais para acessos maiores. Só que para eu decantar tudo que eu sonho, vislumbro, acesso, eu preciso de integrar, 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 fazer e aquilo fundir para que aquilo aconteça. E o terceiro ponto, como aí um movimento, uma tríade, né? Numa tríade ascendente, aí um pai, filho e espírito, né? Terceiro ponto é a gente, de fato, agora, usar esse momento de agora para curar qualquer falta que nos falte. Nós vamos ser bem cirúrgicos, bem maduros e bem específicos, que é recurso. Mas, Mariana, eu tenho recurso em abundância. Minha família é muito abastada, a gente tem tudo, a gente faz tudo. Tá, e se você tivesse mais? A operação não seria maior? Mas, Mari, eu não tenho nem malemar, como diz meu pai, para ir ali na esquina e se mover para você. Antes da gente fazer essa cura, essa terceira etapa da cura, que é realmente a gente ancorar o dinheiro, receber ele abundantemente, eu quero contar uma história. Eu, a Ellen, nós estamos ajudando e, enfim, posicionando a Bianca. Ela não está aqui hoje. A Bianca tem uma escola em Florianópolis, chama Pachamama, um novo jeito de educar, e ela está lançando um novo projeto que chama Essênia, uma eu-educação, uma education mesmo. E eu e a Ellen, nós estamos ajudando isso sair lá do espiritual e vir para a matéria. E a Bianca entrou numa reunião outro dia com a Isabelle, que também é uma pessoa do digital e tal, para criar um material, criar, enfim, compilar tudo que ela tem na cabeça e trazer na matéria. E ela terminou a reunião, ela me chamou assim, meio que apavorada. Ah, eu fiz a reunião com a Isabelle lá, o investimento é X mil reais, é alto o investimento para a Isabelle fazer o serviço dela. Eu fechei uma data com ela, só que, cara, eu não tenho esse recurso. E eu vou ligar agora para ela, porque eu tô apavorada que eu assumi o compromisso. Eu vou ligar agora para ela falando que eu não tô pronta, não vou fazer isso, e tal. E eu falei, Bianca, respira, calma. Que dia que você fechou com ela para começar? Dia 11. Eu falei, nós vamos esperar até dia 10. Milagres podem acontecer. Ela falou, Mari, é muito sério. Eu tô tomando a agenda dela. Eu falei, nós vamos esperar até dia 10. Você consegue se conter? Consigo. Você confia no milagre? Confio. Ah, mas não, nós vamos confiar. Passou 2 dias, uma cliente da Bianca, que a Bianca também é terapeuta, falou da Bianca no Instagram. Ela
fizeram a terapia e a Bianca sem falar nada, sem pedir nada. Essa menina, ela é muito bem influenciadora, mas não influenciadora de blogueira. Enfim, é uma menina da High Society de São Paulo. Sentiu em falar da Bianca no Instagram. E todo mundo que envolve essa pessoa começou a procurar a Bianca. E a Bianca não tinha aparentemente nada. Bianca faz atendimentos individuais e 500, ela falou que mais ou menos umas 500 pessoas começaram a seguir ela, começaram a chamar no direct, o Instagram dela travou, porque queriam fazer o que essa cliente dela tinha falado ali, contado aquela história. E aí a Bianca falou, me chamou, falou, nossa, a gente precisa andar mais veloz com o posicionamento, porque essas pessoas estão chegando, já quero falar do ECN, não sei o que, não sei o que, tá, e é o pé que a gente está. E aí, numa conversa, eu falei, Bianca, quantas mulheres você acha que você poria dentro de uma mentoria, que é onde a gente chegou, né? Vamos oferecer uma mentoria individual e coletiva para essas pessoas? Ela falou, eu acho que umas 40 mulheres. Aí eu falei, umas 40? Ela falou, é. Eu falei, você acha que elas fariam? A Bianca falou, eu acho que elas fariam. Elas estão muito ali comigo no direct, estão me pedindo diariamente o que eu faço, como é que eu faço, quanto eu cobro. Aí eu falei, Bianca, quanto que é confortável para a gente fazer uma mentoria? Quanto que você cobraria? E a Bianca foi num preço bem ínfimo, assim. Eu falei, Bianca, você está lidando com pessoas que têm posses, que podem pagar. Então vamos entender esse valor. E a gente chegou num valor. E numa conta abaixo, o valor que vai entrar essa semana que a gente vai botar a rodar a mentoria dela, eu acho que vai ultrapassar o valor que ela investiria na Isabel. Ou seja, antes do dia 11, eu nem te contei isso. Antes do dia 11, ela vai estar com dinheiro a mais da Isabelle. Agora, a pergunta que não quer calar, ela vai fazer com a Isabelle? Ela também já tomou a consciência de que mesmo o milagre chegando, ela acha que não vai fazer ainda com a Isabelle, porque ela não se sente pronta, enfim, outras questões. Mas eu falei para ela, independente se você for fazer ou não, você vai considerar que o milagre aconteceu, o dinheiro chegou de um jeito que você nunca imaginou. Porque a Bianca não é do digital, ela é do presencial. As coisas dela acontecem mais na vida, sabe? Presencial, assim, não. Tanto é que nós estamos ali posicionando ela dentro do digital, criando a primeira mentoria dela e tal. Estou contando tudo isso para a gente confiar, acreditar, sei lá qual é o verbo, de que quando é nosso, é nosso. E não é porque é um movimento bom em prol de. Outro exemplo, no Rio Grande do Sul, tá uma catástrofe, Mari, tá todo mundo doando, mas eles vão arrecadar, assim, bilhões. Porque se cada um der R$ 1 no centro de doações, e é uma situação ruim, da Bianca é uma situação boa, uma é acontecendo para o mal e outra acontecendo para o bem, e os milagres acontecem na mesma proporção. Então, estou contando isso para que a gente feche essa tríade, que a gente integre esse merecimento, porque a partir do momento que a gente acha que a gente não merece, a gente está se colocando no lugar de Deus. E se colocar no lugar de Deus não é um bom lugar. Você tem que se fundir a Ele e não se sobrepor a Ele. O outro ponto da tríade é integrar o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim. Então, o dinheiro, ele vai para o que é mal,
Ele sustenta lá o crime organizado, ele sustenta o carnaval, ele sustenta, sei lá, Show da o Madonna. show da Madonna. É que tá maior que na internet. Não, vamos integrar. Vamos se abrir para integrar. E o ponto crucial dessa tríade é aqui. É integrar o bem, o mal, o merecimento. E literalmente entrar no quanto mais, melhor. Vocês conseguem falar essa frase? Me veio ela na cabeça agora. Que parece uma corrupção, né? Quanto mais, melhor. Mas, Mari, corrupto é aquele que não está fazendo o que veio fazer. Está se corrompendo. Corrupção. É corrupção, está Coração rompido. rompido. Rompendo aquilo que vibra no seu coração. Quanto mais, melhor. Porque quanto mais eu opero mais, eu faço mais, eu entrego mais. E arrisco dizer, eu me arrumo mais, eu me cuido mais. É fato, né? É fato. Nem que eu precisa vestir as sandálias da humildade, eu preciso ter dinheiro para comprar as sandálias da humildade, certo? Quanto mais, melhor. E é isso que eu quero que a gente feche essa tríade. A gente precisa estar ancorados nisso. Ancorados nisso. Porque eu sei que cada um de vocês aí dentro de vocês tá com querer, tá um querer muito grande. Tá querendo obrar, tá com o espiritual tinindo, mas com falta, vou usar essa palavra. Não tenho medo de dizer ela, porque, né, às vezes não pode mais dizer falta, tem que transformar ela em outra coisa. Com falta de dinheiro. Então, nós vamos entender hoje que quanto mais, melhor. Feche os olhos. Nós vamos voltar e vamos voltar assim, ó, rapidamente naquele lugar que a gente chegou há 2 dias atrás, não sei precisar, naquele lugar assim, ó, tete a tete com Deus. É naquele lugar. E não vai ser assim, ó, vai ser sem delongas, porque o papo é reto. É bom ir meditando e até lá, com palavras edificantes e tal, é muito bom. Mas agora, como o papo está mais preto no branco, a gente vai reto. E se foi Deus que me criou, ele me recebe agora. Em três, em dois, em um, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, olhos nos olhos, olhe para Deus. Olhando firmemente, sem nenhuma dúvida, nos olhos de Deus, você vai falar para Deus o que é que você
precisa para agora. Pode ser o mais, e aliás, deve ser o mais objetivo possível. Deus Pai Todo-Poderoso, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de X valor. Eu preciso. E mais, Deus Pai, eu estou dizendo que eu preciso e talvez eu nem saiba para quê. Eu não tenho clareza para quê. Mas como eu sei que você vive. Eu sei também que você vai me confiar isso que eu estou precisando. Deus não é um pedido mais, é minha necessidade. Deus, eu acabei de entender, pelo mover da cura, que quanto mais é melhor. Eu recebo de ti esse mais. Eu recebo de ti esse melhor. E pela primeira vez na minha vida eu integro o bom e o ruim, o bem e o mal. E não justifique, não. Porque quem é bom em justificativa não é bom em mais nada. Não justifique para Deus, Deus, então, eu quero isso porque eu vou fazer aquilo e porque eu sou muito bom. Então eu vou. Não justifique. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu preciso disso. E agora a gente vai um pouco mais além. Escuta Deus. Escuta. Ele vai te falar algo. Pronto, pronto, falou. Deus não tem delongas. Deus não fica blá, blá, blá. Deus falou. Todo o resto que foi aumentado aí foi você mesmo. Deus já falou. Você vai descer um pouquinho esse nível, ainda de olhos abertos ou fechados, ou como vocês sentirem. Desce um pouquinho abaixo de Deus e a gente vai conversar agora com aquele que é o real materializador das coisas. É aquele que tudo provê. E não se assustem, porque já faz um bom tempo que eu e o Thales, e se vocês confiam na gente, e sei que vocês confiam, faz um bom tempo que a gente anda tendo grandes papos com ele. Um pouco abaixo de Deus, do seu lado esquerdo, você vai falar com Lúcifer. Para quem não sabe, é o dono do mal. É aquele que se rebelou, se rebela, que foi expulso da terra, mas que opera ainda na terra.
Para que vocês percam o medo, é o demo, é o demônio, é o lado B da história. Vá a ele com a mesma postura que foi a Deus, porque Lúcifer é filho de Deus e Deus não intervém na obra dele. Pelo contrário, Deus abunda ele de recurso em cima de recurso. Vai com ele, vai nele, olho no olho, sem delongas, e fala: Lúcifer, eu estou pronto para executar aquilo que Deus me mostrou. Eu estou pronto para receber o que eu preciso. Lúcifer, só você pode me ajudar a executar, a materializar, porque a execução é de Lúcifer. Acreditem ou não, gostem ou não, aceitem ou não. Vivam essa experiência. Perfeito. Do lado direito, você chega e aqui você pode se deleitar, porque você está frente a frente com Micael, aquele que é filho de Deus. Sintam a energia. Ela é tão forte, tão disruptiva, tão executora quanto de Lúcifer. Nada difere ali. Eles estão no mesmo nível de consciência. Eles estão abaixo de Deus Pai Todo-Poderoso. E Micael quer que você faça tanto quanto Lúcifer quer que você faça. Chega para Micael e fala: Micael, estou sobre o seu mover. Muitos daqui estão sob suas águas. Eu me fundo a você. Para obrar. E quanto mais, melhor. Desça um pouquinho mais e se fusione ao seu ajustador do pensamento. Você vai, a partir de agora, pensar novas coisas, querer novas coisas, ver novas coisas, acessar novas coisas, porque você está ajustado com o ajustador do pensamento. E não importa saber o que é. Ah, mas é meu mentor, é meu guia. Não importa. Ajusta. Ajusta com o seu ajustador do pensamento. Novas formas de pensar sobre a mesma coisa. Perfeito. Abra os olhos. Nós, com todo esse mover, ancorados nessa tríade, visitando esses níveis de consciência, independente do que vocês viram, o que vocês não viram, o que vocês sentiram, o que vocês não sentiram, não depende disso. Nós somos movidos por isso, por esse fluido, por esse fluxo, por essas águas, por essa inundação, por esse transbordo. Nós estamos inundados por isso.
E movidos por isso, nós vamos esvaziar para que esse renovo entre, para que esse dinheiro chegue, para que tudo que você precisa chegue. E uma forma da gente esvaziar, nós vamos usar nosso corpo para esvaziar. Minha sugestão, nossa sugestão. Nós vamos ficar em jejum de agora até amanhã, pós morrer da cura. Água, e se alguém precisar, não é um jejum tão longo, talvez dê um pouco mais do que 24 horas, não é um jejum tão longo, mas se alguém precisar, coloque uma pitada de sal na água. Se vocês sentirem que precisa. Depois das 12, 14, 16 horas de jejum, se vocês sentirem, nossa, acho que eu estou precisando de um mineral, de um sal, vai lá, pega um salzinho rosa. Ou, não tem sal, um salzinho como assim, mas é uma pitadinha, só para se sentir que precisa, senão água, água. Se vocês fizeram e tem ainda a garrafa ali, a água, vão daquela água. E se não fizerem, programem a água. A água tem a programação, ele vive. E aí vão com essa água. É um jeito da gente esvaziar para esse novo entrar. Tem que fazer? Aí é uma escolha de vocês. Nós vamos estar fazendo, nós vamos estar ancorando isso. É um reset. É uma saída do velho para entrar o novo. A sugestão é muita água, muita água. Para literalmente, eu até não gosto de usar o termo limpar, mas né, não consigo achar uma outra palavra para isso. E não, eu não quero que vocês atentam a estou fazendo uma limpeza. Não, estou fazendo um jejum. Estou deixando de me alimentar de coisas, alimentos, coisas, pessoas, falação para jejuar. E aí o jejum desse tempo, recomendo, né? Como é amanhã, primeiro dia da semana, jejue de tudo praticamente, sabe? De alimento, de tela, de celular, de pessoas. Ah, mas eu tenho um aniversarinho amanhã do meu filho. Ah, não, nada vai, né, mudar. Só vá com o intuito de estou em jejum. Não precisa nem falar para ninguém. Estou em jejum. É a postura de jejum, sabe? Agora, não, estou em casa, vai dar para eu fazer tudo isso. Vou ficar no silêncio, vou respirar mais, vou não ver celular, não vou entrar em nada, eu vou ficar mais em oração. Ok? Lembra que a gente integrou bem? Não tem quê, não tem pré-requisitos. É claro que aqui a gente mora praticamente numa comunidade. Tem minha sogra, minha tia, meu cunhado, minha cunhada, a Júlia, 3 cachorros. Então, eu vou ter uma postura de jejum. Eu tô com a Júlia, vou estar movida, mexida, né? Então, vou estar na postura de jejum. E aí, vou fazer o jejum alimentar, mover só com água. E ficar na bênção que é estar sendo ajustado. E vá mais vezes lá neles, vá em Deus, indague, peça, firme, usa o mais é melhor, vá em Lúcifer, fala, cara, eu tô aqui, eu integrei tua força, vamos executar, eu tô aqui para executar. Vai em Micael, fala, eu tô sob você.
Chama o ajustador de pensamento e fala, eu estou sob seu ajuste. E abre esse espaço para tudo isso entrar. O que é que vai acontecer, Mari? Milagres acontecerão. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui um minuto, e pode acontecer lá na eternidade. Mas milagres acontecerão. A gente encerra aqui. O jejum começa agora e a gente finaliza ele amanhã. Pode falar, Vivi. Mari, Oi, Vlad. no nível de densidade ou dimensão lá dos filhos paradisíacos, lá na criação, lá quando começou, lá no nível supramonádico, os desdobramentos, e, e aí houve a criação tanto do Lúcifer e o lado da luz e da sombra. Desde aí para baixo existe a dualidade, ou a dualidade começa mais para baixo ainda, em níveis assim? Eu não sei se a pergunta foi Eu clara, mas entendi. que momento, em que Que momento momento que nasceu a dualidade, né? é assim, no nível crístico, búdico, ou não sei, supramonádico, de Lúcifer, ele já vive uma dualidade? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a questão do tempo, com Guerra de Órion, o que está acontecendo, se ainda acontece até hoje. Então, se esse tempo que lá, aqui para a gente é presente, passado e futuro, mas como é que funciona essa questão do tempo para Micael, para Lúcifer? Me falta conhecimento para compreender um pouco melhor isso. Tá. O que mudaria você ter esse conhecimento? No seu mover de cura, o que mudaria? Internamente, o que mudaria eu operar milagres na minha vida ou nos meus, eu ter esse tipo de conhecimento? Me ocorreu de te perguntar isso, tá? Não é a Mariana que está te perguntando, tá? Tá extra, tá extra. A Mariana não faria essa pergunta de pronto, tá extra aqui. Que me ocorreu assim, veio muito forte. O que que move, o que que mudaria ter esse conhecimento? Ó, olha para aqui para Estou mim. pensando, eu estou Sem seu pensando. Vlad, sem seu Vlad. Deixa o Vlad, põe ele aqui do lado. Eu tô toda arrepiada. E ouve, ouve. O que mudaria? Nós sabemos, porque eu também vou ter que buscar essa resposta. O que mudaria nós sabermos isso, diante da experiência que a gente viveu agora? O Vlad está do lado, a Mariana está do lado, todo mundo faz esse exercício. O Anderson do lado, tudo que a gente conhece como Mariana, tudo que a gente conhece como Anderson, tudo que a gente conhece como Vlad. Só a consciência de vocês, nós estamos fundindo nossas consciências. O que mudaria para a gente saber isso? A gente pode falar, para mim pode vir aqui, mudaria tudo. Para mim veio a resposta já. O que que mudaria para você? Consciência, nem vou te nomear como Vlad. O que que mudaria para você saber, sem pensar, esse tipo de conhecimento? A integração das dos dois lados, ou a compreensão da dualidade, de novo, pegando aí, você usou uma coisa que eu iria, quando você começou a falar, era por onde eu ia começar a responder. Eu que perguntei, sou o Vlad.
Tá, E o meu verdadeiro eu, o meu eu superior, é quem observa esse pensamento. tá, Então, se eu sou o observador que estou vendo a minha dificuldade de compreensão, por exemplo, que é a natureza dessa pergunta, tá. se talvez eu tivesse essa aproximação entre o meu eu superior e o meu ego, vamos dizer assim, que está pensando, talvez houvesse uma integração maior para eu me comunicar de uma forma talvez mais natural com toda essa potencialidade que a gente está aqui nessa dimensão, a gente está aqui na 3D, por escolha. Não vou nem entrar nesse mérito aí se é exílio, se é aprisionamento, se são escolhas, ou se a gente tem. Mas o fundo, então, assim, a minha resposta é a questão da barreira de frequência. Então, aonde a gente está, a gente tem uma limitação, ou essa limitação é só mais um véu daquelas coisas que foram impostas para a gente, que a gente tem todo o potencial infinito da criação. Então, se talvez eu conseguisse compreender algumas situações, eu talvez dominasse o meu ego para que eu entendesse todos esses fenômenos aí da criação, da dualidade, dos desdobramentos, dessas aglomerações de consciência, no tempo e espaço, e isso tudo fosse uma coisa só, em vez de eu ficar me prendendo na dualidade. Entendo. Então, voltando para a dualidade, e fechando aqui a resposta ao comentário, é mais no sentido de barreira de frequência. Eu sinto que às vezes a gente vibra por conta daqui da matéria, dos apegos. Então, assim, antes de entrar aqui, eu recebi o relato de uma tia, irmã do meu pai. Então, tia muito próxima, que está lá e ficou apegada com um gato e um cachorro, não saiu de casa, ficou ilhada, a água foi subindo em algumas horas e está lá desesperada hoje lá. Aí a gente, pô, baixa a frequência, né? E fica todo mundo inerte na capacidade de ajudar. Mas aí a gente ouve tudo que você falou hoje, e são coisas muito belas para que a gente possa compreender esses dois lados. Você usou a direita e a esquerda, mas, de É, novo, eu imagino que seja simbólico só para a gente foi entender que simbólico. é da realidade. É dentro e fora, tá tudo dentro, tá dentro da gente, o bem e o mal. Então era mais nisso, era tipo para tentar romper uma barreira de frequência que eu vivo me deparando com ela. Ela me coloca sempre assim, questionando e ao mesmo tempo não aceitando as verdades, como se só existe uma verdade e é essa que a gente está buscando. E o poder de vocês, passando essa informação, esses downloads que vocês têm recebido aí aos quilos, parte do pressuposto de que vocês são disseminadores dessa informação. E em alguns momentos aqui, algumas coisas para mim não fizeram sentido e algumas fizeram muito. Então, eu não sei se é uma questão de, de me observar apenas. Talvez eu tenha essas limitações autoimpostas. Eu estou falando demais, mas estou viajando aqui. Esses detalhes querem trazer Vou, alguma vou, coisa. vou, vou trazer uma resposta simples para você. É, Micael é um filho criador, certo? Sim, Que vem direto lá de Deus, né? Então, o filho criador, ele escolhe um lugar no espaço, no tempo e no espaço, e vai construir o seu universo. No nosso caso aqui é Micael de Nébadon, né? sim, Micael, com Deus e mais o Espírito Santo, criaram todo o contexto e todos os seres, toda a linhagem de seres, inclusive Lúcifer, é uma criação de Micael, tá?
O que acontece é que Lúcifer, em algum momento, ele se rebelou, né? Em algum momento, ele achou que essa história de Deus, porque nem ele mesmo conhece Deus, que essa história de Deus era uma história inventada pelos Micaéis para manter o controle. Então ele falou: a partir de agora é todo mundo livre, né? Eu vou me rebelar e quem quiser venha comigo. Essa rebelião durou aqui na Terra 200 mil anos, tá? Até a chegada de Jesus. Então, quando chegou Jesus, Lúcifer foi retirado, né? Durante esse tempo de 200 mil anos, o planeta ficou em exílio, né? Ficou desligado do sistema espiritual. E acontece o que aconteceu, do jeito que aconteceu, enfim. Então, quando você se depara com todas essas coisas no seu dia a dia, no seu contexto mundano, isso não é de se estranhar, né? Porque esse planeta aqui, ele foi dominado pelo mal por mais de 200 mil anos. Então, ele só foi restabelecido a E 24. 2024, quando passou Jesus aqui, que é Micael, que é a sua forma humana. Ele veio aqui para resgatar o planeta, né? Resgatar o ser humano desse contexto, É o salvar, né? que é o salvar, né? Que é o salvador da humanidade. Então, em 2024 anos, é um tempo muito pequeno em decorrência de 200 mil anos. Você virar uma chave de 200 mil anos, né, numa civilização que não teve nem o seu código genético transmutado pela raça violeta, que é o Adão e Eva, e é um projeto que não funcionou aqui, porque foi o príncipe planetário, na época, aderiu à rebelião, e o objetivo principal dele era que o projeto não funcionasse. O A objetivo disseminação de Adão e Eva. O objetivo principal dele era trazer Adão e Eva para a rebelião, mas eles não quiseram e com isso acabaram jogando ali, criando uma cilada para eles lá e o projeto não funcionou, não deu certo. O projeto do paraíso aqui. Então, é só uma colocação dentro do que você traz aí, desse contexto, para deixar mais claro e para elucidar esses pontos e para elucidar também essa questão de algumas travas ou algumas crenças. Então, a gente falou algumas coisas aqui, a Mariana trouxe algumas questões aqui durante esse contexto, e isso está ligado com Lúcifer, está ligado com essa questão de bem e de mal, com Micael, com Deus, tem a ver com isso, né? Agora, essa questão de execução e a questão de materialização e a questão do dinheiro, isso é tudo luciferiano, né? Ele tá aqui há muito tempo, é 200 mil anos, não é 20 anos, né? 200 mil anos. Então, isso que tem que ser quebrado, assim, na nossa cabeça, na nossa consciência, na nossa crença, e a gente tem que integrar essa dualidade, né? Essa integração faz parte do processo, tá? Ô, Thales, Lúcifer seria então Javé, quando alguém chama de Javé aí, por aí, outros nomes? Cara, não sei te falar, não sei te falar. O que eu conheço é como Lúcifer mesmo, tá? Porque é o nome dele, né? O que você tem aí? Nossa Senhora. Nossa, Nossa Senhora, que linda.
Aí eu não sei te falar de outros nomes. Eu tenho conhecimento só desse nome, né? Enfim, dentro desse contexto que acontece. Mas sabe, só um minutinho, entre a gente racionalizar, né, ou tentar entender, ou tentar compreender uma informação dessa, minha sugestão, vamos firmar no jejum, vamos pedir essa informação, a gente pede daqui, vocês pedem daí. E eu falo, vocês é o Vlad, a Vivi, como casal, e Anderson Lili, Júnior Vasquez, Ellen, Débora. A gente pode ir e pedir essa informação. Porque por mais que a gente possa explicar algo, talvez fique algo explicável, né? E não sei se o mover da cura tem essas explicações, né? O que a gente está movendo aqui é inexplicável. É muito válido o questionamento do Vlad. Muito válido as colocações do Tales. Mas, ao meu ver, parece que abre uma lacuna. Abre abre uma coisa mental de entendimento de uma coisa que é sobrenatural e que para a gente está se tornando natural. Eu só falo pela experiência que eu tenho. Não é fácil trabalhar com a energia de Lúcifer. A gente foi fazer uma reunião aí em São Paulo. Foi quando eu te chamei, Vivi. Falei, estou em São Paulo, vamos marcar um café no Ibirapuera, em algum lugar. Você falou, Mari, estou no meio das caixas. Não consigo sair de casa, tipo, estou sem cabeça. A gente foi para aí, a gente fez uma reunião que eu achei que seria reunião assim de virada de chave, virada de toda a materialização que a gente quer trazer. Eu fui com essa expectativa e quando eu entrei na reunião, eu me deparei com Lúcifer vivo, vivo. Todos, eu contei isso na mentoria, todos os acessos que eu estava tendo e todas as conversas que nós estávamos tendo com ele e com as ordens dele, ele deu conta de se materializar na minha frente em forma de pessoa. E essa pessoa que nunca nos viu, ela conhecia Águas de Micael, mas, aliás, tinha nos visto num evento aí em São Paulo há muitos anos atrás. Quando ela nos viu ali, ela começou a falar e nós ficamos assim, eu olhava para a cara do Thales e a Júlia estava junto, inclusive, no meio da reunião. Começou a falar tudo que a gente estava acessando, mas nas palavras que a gente estava acessando. E aí eu olhei para o Thales e falei, pensei, só fiz, meu Deus, está na minha frente. E me posicionou de um jeito, me alinhou de um jeito, assim, alinhou, né, quebrou aquelas minhas expectativas. E aí a gente saiu da reunião, olhei para o Thales e falei, respiremos, porque a gente acabou de encontrar ele. O Thales falou, também vi isso. Mas por que eu estou contando isso? Porque precisa ser natural para a gente. Hum. Nós precisamos não racionalizar sobre isso. Nós precisamos ir lá, que nem a gente foi lá, vai lá em Deus, Pai Todo-Poderoso, e fala: X, Lúcifer, você é o executor? Você é o cara? Sou. Então, eu tô aqui. Me dá a chave, me mostra o caminho. Micael, eu sou teu, eu sou teu. Vamos, vamos, vamos integrar. E a integração dessas duas frentes vai fazer materializar. Essa é a chave desse mover de hoje. É para isso que a gente vai jejuar, para amanhã alguns já apontarem e falar: eu vi, ou eu senti, ou alguém chegou em mim, ou alguém me ligou, e eu vou mover em direção a isso.
simplesmente falei isso. Ou amanhã, não, Mário, jejuei, tá? Ou acessei algumas coisinhas, mas não tô em nada, tá? Não esmoreça. O que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente está podendo ver e entender. Muito maior do que a gente dualizar. Muito maior, Vlad, do que baixar ou aumentar a frequência. Porque tem gente lá com a frequência baixinha, só que está operando coisas inimagináveis. Eu gosto de virar a chave assim, para mim foi umas viradas de chave. Cara, é exatamente agora, nesse sábado, tá a Madonna fazendo um showzaço lá. E Vamos Preto no Branco tá empregando milhões de gente, tá fazendo dinheiro circular ali, tá, sei lá. Vamos para o outro lado. Ele foi para o sistema. Tem agora lá no tráfego, aqui, na Rua 15, atrás da minha chácara aqui. O tráfego comendo solto, o dinheiro comendo solto. E o cara talvez pegando a graninha e ajudando lá alguém. Sei lá. E ele está numa frequência subhumana, sei lá, uma frequência reptiliana, que está fazendo o que está fazendo. Tem alguém matando agora, em nome de dinheiro, por dinheiro, em nome de ajudar alguém. Lá os Hamas estão matando agora, exatamente agora, em nome de Deus. Que frequência baixíssima que ele está, reptiliana. Mas ele está em nome de. E talvez o fato da notícia que você recebeu da tia de falar, puta, baixou minha frequência. Talvez teve que baixar. Baixou para tua compaixão subir. Ou para Vivi não baixou nada. Tá íntegra, tá inteira, tá de boa. E não faz dela menos ou mais compassiva. Só tá ali. Entender o mal ou entender o bem, será mesmo que nos cabe? Entender a dualidade, será que nos cabe? Agora, se a gente entender que o mover de hoje, o mover da cura de hoje, fez a gente experimentar a integração disso, vai fazer a gente no jejum, no decorrer de amanhã, internalizar isso, vai fazer a gente tratar como algo natural aquilo que é tratado como sobrenatural e cheio de nomes. Porque se eu falar lá do B é um nome, se eu falar Lúcifer é um nome, se eu falar Micael é um nome, se eu falar Deus é um nome, eu poderia estar falando, eu já brinquei isso, acho que é da mentoria apóstola, poderia estar falando fumacinha, fumacinha, agora ponto de luz. Então, vamos ficar no que é. É inexplicável. É. Eu adoraria vir aqui e tornar o inexplicável explicável. Porque o questionamento do Vlad é o nosso questionamento há anos, assim, a gente fica questionando. E se a gente parar de questionar? Fala para mim, viu, Vlad? Parar de questionar e integrar e unir e falar, vamos. Eu assopro daqui, você assopra dali, e a gente integra. Vamos com Lúcifer nas costas, vamos com Micael na frente com a espada, vamos com Deus Pai Todo-Poderoso ancorando, vamos. E vamos com o ego mesmo, que o ego faz parte.
Eu só vivo porque eu tenho ego. Eu só falo desse jeito que eu tô falando, com o zoião regalado, narina aberta, porque eu tenho ego. Ele é uma estrutura minha. Deus me fez com ele. E eu vim com ele e volto com ele, porque é ele que estrutura a gente. Se você perguntar para uma criança, é eu, é só eu, é tudo para ela, por ela. Ela não tem a menor dúvida. E eu nunca tiraria, e nem vou tirar, e pretendo me policiar todo o tempo para não tirar o eu da Júlia, o ego dela. Porque ela, com esse egão dela, ela é poderosa. Não é a Júlia, a criança, ela é poderosa. Então, vamos respirar, vamos integrar, vamos jejuar. Mas, Mari, eu não vou conseguir jejuar de comida, de lugares. Tá, então só afirma comigo, eu vou ter uma postura de jejum. Eu tô com vocês. Eu tô com vocês. Eu tô com vocês. Eu tô vendo, eu tô observador. Eu tô lá no aniversário de criança amanhã, meio-dia, todo mundo gritando, e eu tô olhando. Porque pode ser lá no aniversarinho da criança que vai chegar alguém, ou que você vai falar para alguém algo. Movendo, fluindo, movendo, fluindo, tá? Tamo junto. Até amanhã. Obrigada. Aleluia. Gratidão. Boa noite pra vocês. Boa Boa noite. noite, Vilane.